Olá, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo de máquinas de corrente contínua e vamos começar analisando como fica a intensidade de fluxo magnético e a densidade de fluxo magnético na nossa máquina de corrente contínua. Bom, aqui nós temos então uma máquina de corrente contínua, certo? Nós vemos que os polos do circuito de campo estão na horizontal, então nosso eixo magnético dos regulamentos de campo está na horizontal, com o sentido para a direita, e o eixo magnético das bobinas do circuito de armadura, que está no rotor, está na vertical com o sentido para cima. Para facilitar nosso estudo, nós vamos fazer um corte nessa máquina e vamos representar ela como se fosse linear. Vamos fazer isso porque fica mais fácil para nós desenhar os gráficos tanto de intensidade quanto de densidade de campo magnético. Bom, aqui então eu tenho a representação aí do meu motor, certo? Eu simplesmente fiz um corte e abri esse motor e estiquei, certo? Então notem que ele tem 12 ranhuras. Começa aí da 1 até a ranhura número 12. Quando termina aqui a ranhura 12 do rotor, o meu motor fecha aqui junto com a ranhura 1, certo? Então a ranhura 12 está conectada ao lado da ranhura 1. Bom, o meu motor, o meu rotor, as suas bobinas, elas são concentradas, certo? Está distribuído em várias bobinas, mas cada bobina é uma bobina concentrada. De tal modo que a minha intensidade de campo magnético, a minha força magnetomotriz, ela dá um degrau em nível toda vez que eu cruzo uma bobina. Então, se eu for movimentar aí de menos π até mais π, ou de menos 180 graus até mais 180 graus, então notem aí que a minha força magnetomotriz gerada pelo circuito de armadura que está no rotor, toda vez que eu avanço uma ranhura, ele dá um degrau. Quando eu vou avançando correntes positivas, um lado aí do meu rotor, esses degraus vão subindo. Quando eu completo meia volta e começo a cruzar as ranhuras que têm corrente invertidas, esses degraus são para baixo, certo? Então de um lado eu tenho degraus que vão subindo, do outro lado do meu rotor, degraus que vão descendo. De tal forma que eu tenho uma distribuição de força magnetomotriz que eu poderia aproximar como sendo uma triangular. Quanto mais ranhuras, mais enrolamentos eu tiver distribuído no meu motor, menores vão ficando esses degraus e mais próximo de uma triangular a minha força magnetomotriz do rotor vai se aproximar. Bom, aqui eu tenho um outro desenho onde eu tenho ali a força magnetomotriz do meu rotor, que é uma triangular, e a força magnetomotriz gerada pelo circuito de campo que está no estator é uma onda quadrada. Lembrem que o meu circuito de campo ele tem somente dois polos e em cada um desses polos eu tenho uma bobina grande ali enrolada em torno do polo. Então eu posso aproximar aí a força magnetomotriz do meu circuito de campo a uma onda quadrada, certo? O lado positivo está abaixo de um dos polos, o lado negativo está no polo oposto. Bom, vamos ver novamente, de uma outra forma aí, a minha força magnetomotriz. Então, como a minha bobina envolve um polo do meu circuito de campo, nota então que eu tenho um polo norte e um polo sul, a minha força magnetomotriz, de uma forma um pouco mais precisa, ela está concentrada exatamente embaixo do polo, certo? O meu polo não chega a ter um passo de 180 graus. Então eu tenho uma região ali que é chamada de interpolos, onde eu praticamente não tenho fluxo, não tenho força magnetomotriz. Devido ao circuito do rotor, notem que embaixo de um polo eu tenho correntes entrando e debaixo do outro polo eu tenho correntes saindo, de tal forma que a minha força magnetomotriz vai aumentar de forma linear
até o interpolo, depois ela vai cair também de forma linear embaixo do interpolo. Eu estou representando uma reta para simplificar o nosso desenho. Nós já vimos no slide anterior que na verdade isso vai em degraus, mas nós estamos aproximando aí a uma triangular. Bom, a minha força magnetomotriz resultante vai ser no motor, vai ser a soma dessas duas forças, certo? Então a minha força magnetomotriz é uma retangular somada com uma triangular, que eu vou ter esse formato aí um pouco esquisito, né? Na região ali embaixo do polo ele é uma reta inclinada. Nos interpolos eu só tenho a força magnetomotriz devido ao circuito rotor, e eu tenho o pico positivo e negativo da linha triangular nos interpolos, e na região dos polos então uma reta com uma certa inclinação. Lembre que a minha força magnetomotriz ela só depende aí do número de espiras e da corrente que está passando nas minhas bobinas, certo? Ela não depende da permeabilidade do circuito magnético, certo? Em geral, em máquinas elétricas, nós supomos que a permeabilidade magnética do ferro é infinita e só consideramos a permeabilidade do entreferro, que é composto por ar. Ou seja, no entreferro a permeabilidade é 1μ0. E como fica então a distribuição da densidade de fluxo magnético? A densidade de fluxo magnético ela vai depender da relutância magnética, certo? Vocês lembram que nossa relutância magnética ela depende do tamanho do entreferro, depende da área desse entreferro e depende também da permeabilidade magnética, certo? Então, nas regiões ali embaixo do polo, eu tenho o menor entreferro possível, certo? Então a minha densidade fica maior. Na região do interpolo, devido ao efeito de espraiamento e também devido ao efeito que o entreferro aumenta no interpolo, a minha densidade de campo magnético, densidade de fluxo, vai caindo, certo? Cruza por zero exatamente no meio do interpolo, depois ele volta a aumentar. Então essa forma aí meio arredondada, ela é devido, primeiro, na região de interpolos, o meu entreferro aumenta. E ele também fica meio arredondado ali nas bordas, devido ao efeito de espraiamento do fluxo. A densidade de fluxo devido ao rotor, ela também tem uma tendência de ser triangular, só que, de novo, na região do interpolo, devido ao fato do entreferro aumentar muito, eu tenho uma queda ali nessa densidade de fluxo, certo? O meu fluxo resultante é a soma desses dois fluxos. Então eu tenho esse fluxo em verde aqui na figura de baixo, certo? Se a minha máquina estiver trabalhando próximo da condição nominal, ou seja, na sua carga máxima, pode acontecer que esse valor de máximo que nós temos na nossa figura, ele sature. A nossa máquina é projetada para trabalhar próximo da saturação, certo? Então, se ele saturar, essa ponta ali que deveria chegar num certo valor máximo, ela vai ficar num valor um pouco mais baixo, conforme representado aqui nessa nova figura. Esse efeito pode acontecer devido à saturação. Bom pessoal, nós vamos encerrando mais esse vídeo. Nosso objetivo foi focar um pouco mais na força magnetomotriz gerada tanto pelo circuito de campo quanto pelo circuito de armadura e também nas respectivas densidades de fluxo do circuito de campo e do circuito de armadura. Eu espero novamente que esse vídeo seja útil no seu estudo.